Gente querida, eu sou o Vinícius, o âncora do canal. Eu agradeço a sua presença aqui mais uma vez. Hoje nós vamos se antecipar a um problema gravíssimo que se perdeu o controle nos Estados Unidos de saúde pública, o fentanil, que é um remédio extremamente potente contra a dor e quem o conhece se vicia, pode virar zumbi e também não vai querer mais saber da dipirona. Você vai entender a gravidade de usar esta substância. Roda aí. Coitado do povo brasileiro que é pobre, né, gente? Que depende da saúde pública se viciar em fentanil. Então vamos nos antecipar com a informação vinda dos Estados Unidos. Roda aí. No vídeo de hoje você vai descobrir como um simples remédio para dor está transformando jovens em verdadeiros zumbis. Eu estou falando de um remédio que tinha tudo para revolucionar a medicina, mas ao invés disso já mata mais de 70 mil pessoas por ano só nos Estados Unidos. O pior é que ele já está circulando no Brasil e tem muita gente tomando sem saber. Será que essa crise já chegou por aqui? Você que toma remédios para dor está em risco? Bora descobrir os efeitos desse remédio que virou uma ameaça à saúde de todos nós, como você pode se proteger e o que precisamos fazer urgente para que o Brasil não siga os passos dos Estados Unidos. A primeira coisa é entender a história do fentanil, que surgiu como uma solução para um problema antigo dos Estados Unidos, o vício em remédios para dor. A história do fentanil começa com um remédio para dor muito mais conhecido, a morfina. A morfina foi muito usada no século XIX para aliviar o sofrimento de soldados feridos durante a Guerra Civil. O problema é que muitos soldados continuaram tomando morfina depois da guerra, mas não para aliviar as dores, eles estavam viciados em morfina. Depois de algumas semanas tomando morfina diariamente, o organismo se acostuma com o remédio e ele passa a não gerar tanto efeito. Querendo manter o alívio da dor, a pessoa aumenta a dose de morfina cada vez mais em um ciclo vicioso, literalmente. O uso cada vez maior do remédio gera danos em regiões do cérebro ligadas ao controle de impulsos e tomada de decisões. Comer, trabalhar, cuidar dos filhos, tudo isso fica em segundo plano, porque a vida da pessoa agora gira em torno da morfina. Esse é o transtorno que você conhece como vício e que vai ser fundamental para entender a crise do fentanil que está acontecendo agora. O fato é que em 1898 apareceu uma solução para o vício em morfina: a heroína. A mesma heroína que hoje é uma droga de abuso, mas ela não surgiu assim. Ela, na verdade, é muito parecida com a morfina, só que mais potente contra dores intensas. E, supostamente, não gerava vício, só uma euforia momentânea. Então ela virou remédio para tudo que não tinha solução naquela época, incluindo tuberculose, bronquite e asma. E, acima de tudo, seria um tratamento para largar o vício em morfina. Só que essa história deu muito errado. As pessoas largaram a morfina para cair nas garras da heroína, que é muito mais viciante. E, de novo, a medicina ficou sem um remédio seguro para tratar a dor. Até que em 1960 surgiu o fentanil, um remédio incrivelmente 100 vezes mais potente contra a dor do que a morfina. Uma pequena dose de fentanil já alivia dores intensas que não tinham solução, principalmente as dores do câncer que não passam com outros remédios. Os médicos então adotaram o fentanil até mesmo em cirurgias para substituir alguns anestésicos. E até hoje, o fentanil ainda é o analgésico mais potente e o mais indicado para fazer procedimentos invasivos no hospital, como intubação. Mas esse remédio poderoso que parecia ser a solução da medicina, hoje acabou nas ruas, viciando e transformando milhões de pessoas em zumbis. Tudo por conta dos efeitos perigosos que ele gera no organismo. O fentanil faz parte de um grupo de remédios chamados opioides. A morfina, heroína e outros remédios comuns, como a codeína e o tramadol, também são opioides. Você tem algum deles em casa? Todos eles agem em receptores que ficam na superfície dos neurônios, impedindo os sinais da dor de chegarem até o cérebro. Por mais que o corpo esteja sofrendo algum dano e liberando estímulos de dor naquele momento, os neurônios que deveriam levar esses estímulos ao cérebro não disparam o sinal. Na prática, o que um opioide faz é te tornar mais resistente à dor. E nesse sentido, o fentanil tem uma vantagem: ele entra no cérebro com mais facilidade, o que garante um efeito analgésico muito rápido. A grande questão é que nós não temos receptores de opioides só nos neurônios que regulam a dor. Neurônios que controlam emoções, estresse e tomada de decisões também são afetados. Agora, pensa comigo: se morfina e heroína já são viciantes, mesmo sendo menos potentes que o fentanil, é razoável pensar que o fentanil também vicia. Comparado com outros opioides, o fentanil gera mais euforia, leveza e relaxamento, como se tudo estivesse em câmera lenta. Ele também tem um efeito sedativo que causa a perda de consciência necessária em cirurgias. Mas em uma dose menor, ou na dose recreativa que as pessoas estão usando nas ruas, ocorre tontura, confusão e lentidão no raciocínio, minutos após o uso da droga. Daí o apelido de droga zumbi. E tem um efeito que pouca gente fala sobre opioides: eles desaceleram a respiração. E aqui a coisa
começa a ficar perigosa. Isso não é um problema no hospital, onde a pessoa está monitorada, ligada a aparelhos de respiração. Mas se a pessoa está sozinha ou sem assistência, essa respiração mais lenta, que diminui a oxigenação do sangue, pode causar desmaio, coma e até morte em questão de minutos. Essa daqui é a quantidade de fentanil puro capaz de causar parada respiratória e matar uma pessoa. Menos que uma ponta de lápis, pessoal, 2 miligramas. Você já tinha visto isso? O poder desse remédio é assustador. E só por esse alerta eu já acho que esse vídeo já vale o seu like para levar esse conteúdo para mais pessoas. É justamente pelo risco de dependência e overdose que o fentanil é um remédio de venda controlada no mundo todo. Mesmo assim, ele foi o responsável pelo problema conhecido como a crise do fentanil dos Estados Unidos, já que ele mata quase 3 vezes mais pessoas por lá do que a cocaína. O que será que aconteceu? Se o fentanil é um remédio controlado, como ele faz tanto estrago? E se o Brasil vai passar por isso também? Lá nos Estados Unidos, o problema do fentanil é que muita gente que faz algum procedimento invasivo no hospital sai com ele na bolsa ou com uma receita para comprar e continua usando por alguns dias. Agora imagina que você tem 20 comprimidos, sendo que você só precisa tomar um por dia por 3 dias. O fentanil que sobrou fica na gaveta de casa e é usado para tratar problemas do dia a dia, como uma dorzinha nas costas ou uma enxaqueca. Quem é que tomaria dipirona quando se tem um remédio muito mais potente que vai resolver a dor em questão de minutos? É aqui que entra o risco do vício. Quando o uso de fentanil vira rotina, o cérebro se adapta a ele e a pessoa tende a buscar doses cada vez maiores para manter o mesmo efeito de antes. Nesse meio tempo, o remédio interfere no sistema de prazer e recompensa do cérebro e na capacidade de julgamento, de forma que a pessoa perde o controle. Enquanto tiver o remédio disponível, ela continua tomando. Nesse ponto, geralmente o remédio da primeira receita acabou e vem a parte mais difícil do vício. Aparece a crise de abstinência, com calafrios, diarreia, irritação, vômito, dores pelo corpo e insônia. É um mal-estar generalizado, quase insuportável, que pode durar alguns dias. E isso é só o começo, galera. Para fugir desse mal, a pessoa que se viciou em fentanil tenta de tudo para conseguir mais remédio, seja pedindo outra receita ao médico ou recorrendo ao mercado ilegal. Isso nos leva ao segundo problema: o tráfico e o contrabando de drogas. Viu no fentanil uma oportunidade incrível. É um remédio fácil de fabricar de forma clandestina e gera vício mais rápido do que outras drogas. A fórmula perfeita para extorquir pessoas vulneráveis. O grande problema é o contrabando de fentanil desviado de farmácias e hospitais ou então produzido clandestinamente. A Polícia Federal já está apreendendo fentanil aqui há anos, misturado a drogas como LSD e cocaína. Todos os alertas sobre os males do fentanil você teve agora. O vídeo foi bem esclarecedor. Deixe seu comentário gentil, tá bom? Tchau!